ninguém está abrindo, hein, Cris? Estamos live. Olá, muito boa noite. Desculpe pelo atraso, foi motivos alheios à nossa vontade. Eu sou a Cris De Lucas, trabalho com a minha parceira na nossa empresa Terceira Cultura, que faz treinamento, mentoria e coaching para pessoas e times que estão lidando com diversidade cultural. A gente tem feito várias lives com pessoas, com brasileiros ou estrangeiros que passaram por desafios relacionados à multiculturalidade. E a nossa convidada de hoje é a Bia Patzner, que empreendeu já em 3 países, não muito simples, Brasil, China e Estados Unidos. Então, vou passar a palavra para a Bia se apresentar e depois a gente vai explorar bastante esse tema empreendedorismo fora do Brasil hoje. Bia, com você. Mas eu vou quebrar o protocolo aqui e vou entrar para dizer que a Bia, eu convivi com a Bia durante uns bons 8 anos na China, e a Bia é a pessoa que mais me tirou e me tira ainda da minha zona de conforto, fora eu mesma que fico me empurrando, mas tem a Bia, porque ela tem essa veia tão empreendedora e uma certeza tão grande que tudo vai acontecer, que você pode tudo, que eu só tenho essa carreira de coaching do jeito que eu construí, porque eu tive essa mulher atrás de mim. Vai lá, sobe no palco, faz um evento, vamos montar não sei o quê. Assim, corre nas veias dela essa coisa do empreendedorismo e da certeza de que tudo vai dar certo. Então, assim, aqui, ó, parceirona. Imagine, que isso. Se vocês verem um gato andando na mesa, eu ponho ele para baixo, ele sobe na mesa. Então, vocês vão ter uma visão do bumbum do gato aqui daqui a pouco. Não tem problema. Não tem problema. Estamos abertos à diversidade. Então, inclusive, a gente vou botar até a câmera, porque aí a gente vê ele melhor. Daqui a pouco vocês vão ver. Então, deixa eu me apresentar para vocês. Igualmente, eu acho que quando a gente se afina com as pessoas, a gente se encontra. E eu e a Cris, a gente teve muito empreendedorismo juntas, né? Mas eu sempre tive vontade de fazer coisas maiores do que as minhas possibilidades. Tem uma coisa que eu sempre lembro, porque a Cris, você também me ensinou isso. Você falava assim para mim, Bia, não tem que ser perfeito, não. Tem que ter um produto viável. A gente aperfeiçoa depois. Tem que lançar, lembra como a gente falava sempre isso? E eu acho que isso assim, é uma coisa para a vida inteira da gente, né? Quando a gente tem um filho, é um produto viável, não é perfeito, né? Quando a gente se casa, é um marido viável, não é perfeito. Né? E o nosso negócio é a mesma coisa, a gente tem que ter um produto viável e não um produto perfeito, e tem que lançar e tem que aprender, e se o produto não der certo, a gente tem que mudar, ou o produto ou de negócio. E eu faço muito bem isso, eu consigo me adaptar nessas coisas, e é uma coisa meio que eu fecho o olho e vou. Perde dinheiro, ganha dinheiro, mas a gente está indo, né? Porque a gente faz muito mais coisa por vontade de crescer, aprender, do que faz por dinheiro. Eu acho que isso é uma verdade. Se a gente só faz alguma coisa por dinheiro, aí você se cansa logo. E se o dinheiro não vem, você se cansa ainda mais rápido. Né? Então, essa é a minha tirada, assim. Eu acho que eu faço as coisas que eu gosto. E com Mas conta a sua história um pouquinho profissional aqui para gente. A minha história profissional, eu me formei na Inglaterra, eu saí do Brasil com 14 anos e fui morar com a minha irmã 2 anos na casa dela, era casada, ainda continua com o mesmo marido, um produto que virou bem viável, né? 40 e poucos anos de casado. E eu, quando ela era recém-casada, eu fui morar com ela 2 anos na Inglaterra para melhorar o meu inglês. Era aqueles presentes de 15 anos, né? Em vez de festa, eu ganhei a viagem. Mas eu aproveitei e nunca mais voltei para o Brasil, né? Só fiquei lá, me perdi, né? Eu voltei para o Brasil, comecei a trabalhar na Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa, que pagou a minha educação. Aí eu comecei professora, eu passei para monitorar escolas,
enfim, sempre tive vontade de fazer outras coisas e sempre tive um hobby meio em volta de casa, pintar a casa, sentar na máquina de costurar, fazer uma cortina, uma almofada. E os anos passaram, eu me estabeleci como monitora, coordenadora de escola, que foi o meu início, que foi minha faculdade, minha profissão inicial. Eu tenho um RSA, é um Royal Society of Arts in Applied Linguistics, da Universidade de Cambridge, e daí eu me acomodei naquele serviço e tive um casamento, não deu muito certo, o produto não virou viável. Aí eu me separei e os meus amigos da época falaram assim: agora você já tem você já consegue planejar bem a sua vida financeira, por que você não faz arquitetura? E eu nunca consegui passar no vestibular da arquitetura. E na época eles inventaram uma coisa que não era decoração no Brasil. Era desenhista de interiores e decoradora. E eu fiz esse curso, que é um curso que a gente chama curso profissionalizante no Brasil, né? E larguei mão de estudar para o vestibular 3 vezes, não passei na faculdade de arquitetura. Aí abracei a desenho de interiores, que realmente era o que eu tinha que ter feito desde o começo. Hoje existe faculdade, né, universidade disso, mas na época era só o que tinha. E eu gostei muito, logo conheci o meu esposo, que era americano, meu esposo que virou um produto muito viável na minha vida, já estou casada há 23 anos, e eu conheci, e começou tudo com eu não podendo visitá-lo nos Estados Unidos, nas férias, porque eu teria que fazer um treinamento com uma decoradora, desenhista de interiores, para preencher a carga horária que eu precisava mostrar treinamento, né? Mostrar que eu tinha feito um estágio, que se chama no Brasil. E eu, então, falei para ele, eu não vou poder ir para os Estados Unidos porque eu tenho que trabalhar. Ele falou, mas o que você precisa para esse estágio ser profissional? Eu falei, olha, eu preciso ou de ter um projeto, né, nesses parâmetros, ou eu preciso fazer um treinamento abaixo de uma decoradora, desenhista de interiores. E ele acabou me dando, na época, 3 apartamentos dos executivos da Ashley, em São Bento do Sul, que foi o meu projeto para eu me formar no meu curso. E logo depois, a Ashley o contratou para abrir o home store, as lojas da Ashley no mundo inteiro. Eles queriam uma parceria com o Rick, porque o Rick já estava trabalhando com eles há muitos anos, e não deu muito certo, porque veio o September 11, aquele negócio da bomba, né, em Nova York, e aí eles ofereceram para Rick e eu o Rick voltar para a Ásia, onde ele já tinha trabalhado para a Ashley, e tocar as empresas deles. E assim que eu comecei a minha carreira mesmo de decoração, desenho de interiores, desenho de produtos. Eu desenhei cortina, colcha. Bia, aí eu fiquei com uma curiosidade. O seu marido você conheceu por causa da decoração? Foi uma coincidência ele ser desse métier de decoração como você? Não, ele hoje eu tenho uma dificuldade em colocar essa palavra em português, mas ele hoje ele faz procuradoria global. Eu acho que é assim que se fala. Então ele compra coisas para a empresa dele hoje, mundo afora. México, Equador, Colômbia, Malásia, Indonésia. Curadoria. Procuradoria, é o que ele faz de materiais de construção hoje. Antigamente, ele era gerente geral das fábricas da Ashley, móveis e decoração, produtos de decoração.
Eu fiz a parte de procuradoria da Ashley por 6 anos, trabalhando abaixo dele, né? Então, nós morávamos na Malásia, mas eu também morava na Indonésia, eu também morava na Índia, porque eu morava na minha mala, né? O meu endereço era mala, o endereço de onde a minha mala estava. E eu fiz isso até ter os meus filhinhos, e depois eu abri. Aí que eu virei empreendedora mesmo, porque eu inicialmente fui à China trabalhando para uma empresa americana, que é muito mais fácil, né? Aí, quando eu tinha os filhinhos pequenos, nós tivemos 2 filhos, era muito mais difícil você ter... No começo eu ainda trabalhei, sabe? Fiz aí 1 ano, 1 ano e meio, eu levava babá para ir nas feiras, para procurar os produtos, mas começou a ficar muito complicado. Então, eu pedi a minha demissão da Ashley, abri uma Interior Design Studio em Shanghai em 2006. Né? Então, hoje você tem uma empresa nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, eu tenho uma versão disso, eu faço desenho de interiores, particularmente para alguns investidores, mas eu trabalho para mim mesma, ou seja, eu compro casas, residências, ou condomínio, não comprei apartamento ainda, mas também, e que estão bem velhinhos, num lugar ótimo, mas precisando daquela, vamos dizer assim, precisando fazer um facelift, né? Que nem uma operação plástica. Aí eu reformo e vendo. É o que eu faço hoje. Tá. Então, essa nossa live aqui, ela fala de diversidade cultural, né? O foco dela é a multiculturalidade. E eu fiz muitas chamadas, a gente fez muitas chamadas sobre o fato de você ser uma empreendedora, porque muita gente que vem, acho que todo mundo que veio aqui até agora, são pessoas que trabalham em times multiculturais, trabalham em empresas multiculturais. Eu acho até que a Nicoleta tem a consultoria dela. Enfim, a gente queria explorar com você esse lado do empreender nos Estados Unidos e na China e no Brasil, porque no Brasil você também teve seu curso de inglês. Uhum. E como é que os aspectos multiculturais podem afetar, prejudicar ou ajudar nessa questão do empreender. Então, vamos começar pelos Estados Unidos? Como é empreender nos Estados Unidos? É muito bom. Quando as pessoas falam, eu acho que o brasileiro tem essa noção que o americano, ele sempre diz, né, que é o melhor país do mundo, tá? É o melhor país do mundo para você empreender. Eu cheguei aqui em 2019, reloquei da China para os Estados Unidos. Eu me lembro dessa história, eu fui no Target, todo mundo conhece Target, né? É como se fosse assim Lojas Marisa, ou alguma coisa bem normal, assim, né? Lojas CIA no Brasil. E quando eu estava fazendo a minha compra, a moça perguntou assim para mim: você quer abrir um cartão da loja e ganhar 20% de desconto nessa sua compra? Eu, claro, né? E aí o meu cartão não passou, porque eu não tinha crédito nenhum em 2019. Aí eu cheguei em casa, falei para o Rick: poxa, Rick, a gente comprou a nossa casa aqui nos Estados Unidos, né? Quando morávamos na China ainda, como que eu não tenho crédito nenhum? Aí ele falou: ai, porque eu só coloquei a casa no meu nome. Aí eu peguei lá aquele produto viável e falei: nossa, pelo amor de Deus, me dá uma mão aí. Então, o que você precisa nos Estados Unidos? Estabelecer crédito, porque aqui é tudo credit score, tá? Então, se você pergunta para mim hoje, para eu comprar um pão que custa $5 aqui, um pão gostoso, eu vou usar o meu cartão de crédito. Eu não uso cartão de débito nem que você me peça, pelo amor de Deus. Tá? Por quê? Porque usando o meu cartão de crédito, eu consigo mostrar para o governo que eu estou gastando dinheiro, mas que eu estou pagando, né, o meu cartão de crédito no final do mês inteirinho e que eu tenho bom crédito. Demorou em 2019, em 2020 eu abri a minha empresa
que é uma Limited Liability Company, uma empresa com o Rick, somos eu e meu esposo sócios, e comecei a fazer reforma. Mas me diz uma coisa, aonde que o fato de você ter crédito, ou seja, você não pagar nada à vista e você está se endividando, te favorece nos Estados Unidos? Porque no Brasil, na cultura brasileira, nós somos criados para, se você não tem dinheiro, melhor não comprar, não vá se endividar. É sempre aquela visão de curto prazo, né? Exato. Como Exato. né? É. Ao contrário, né? Visão de longo prazo ou de curto prazo? Não, é uma visão de curto prazo a nossa. De curto prazo. Então, isso é uma coisa muito diferente aqui, mas você tem que aprender isso, porque tem muitos americanos que não sabem disso também, que continuam usando o cartão de débito deles, né? Então, meus filhos não têm cartão de débito, só cartão de crédito. Então, eu aprendi, porque eu fiz um curso de investimento entre 2018 a 2020, eu fiz um curso de investimento em imóveis, né? E eu aprendi as coisas que os investidores sabem, né? E que não se ensina na escola, né? Como é que funciona o sistema bancário americano, ou o sistema bancário de um país como os Estados Unidos, e acredito que deve ser igual no Brasil. Né? O problema é que brasileiro pensa em usar cartão de crédito para usar o tempo de você gastar o dinheiro, e você tem aquele tempo de usar aquele crédito que é lhe dado e pagar, em vez do cartão todo, você paga aquela cota mínima, porque você tem aquela ideia de usar cartão de crédito quando você está apertado, né? É uma coisa cultural. E você, então, usa o seu cartão de débito ou não está nem aí, ou usa dinheiro, porque você tem dinheiro, então você paga à vista, você se acha o bam, né? Vai lá, paga tudo à vista. Bia, eu acho que também aqui no Brasil a gente não é recompensado, vamos dizer, de ter a gente não tem um credit score para começar, e a gente não é recompensado por uma ficha limpa de pagamentos em dia, de pegar empréstimo e pagar, enfim. Claro que existe um histórico, mas eu acho que isso é muito menos forte do que é nos Estados Unidos. Mas eu queria te perguntar uma coisa que você falou assim, os Estados Unidos é o melhor lugar do mundo para empreender. A minha pergunta é, para os americanos ou para todo mundo? Para todo mundo, porque é uma coisa... Olha que você é casada com um americano, né? Mas, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu conheço aqui, brasileira, ela é separada, ela veio para cá com um dinheirinho, ela é uma empreendedora maravilhosa, e ela hoje não sabe nada de dentista, e ela tem clínicas dentárias, investiu em clínicas dentárias. Como que ela investiu? Do mesmo jeito que eu comecei o meu negócio. Depois que eu cresci o meu crédito, né? A nossa casa estava sendo paga direitinho, nós fomos ao banco e nós retiramos um dinheiro usando a nossa casa como colateral. E esse dinheiro que a gente usa para investir no nosso negócio, ela fez a mesma coisa e cresceu o dinheiro. Né? Eles te dão juros favoráveis, existe liquidez nos Estados Unidos que não existe no Brasil. Né? A liquidez no Brasil é só para quem tem muito dinheiro. Então, é meio que esquisito, porque quem é que precisa de empréstimo? Quem não tem liquidez. Né? Então, o Brasil ficou um país muito difícil de você empreender. E foi por isso que eu saí do Brasil quando eu me casei com o Rick, porque a ideia era comprar a escola de inglês, que a gente tinha uma escola de inglês que eu estava gerenciando, muito boa, uma proposta muito excelente, e a gente nunca fez isso, porque o Rick falou, o Brasil é muito difícil. É difícil de você levar dinheiro para o Brasil, é difícil de você tirar dinheiro do Brasil, as taxas de juros são muito altíssimas, não tem liquidez, e tem um imposto de renda terrível, não favorável. Né? E a complexidade? A complexidade não te assusta também? Porque muita coisa... Posso Fala, fazer Cris, pode falar, Cris. Um parênteses é que
o Gilberto, o Giba, né? Entrou para mandar um beijo, não pode ficar, mas é legal você saber que ele esteve aqui e passou para te ver. E o que eu ia falar é, do ponto de vista cultural, existe um framework do Hofstede, que a gente sempre traz aqui, fala do uncertainty avoidance, né? Que é você evitar a incerteza. Que nos Estados Unidos é muito baixa, e no Brasil é muito alta. Então, o brasileiro evita qualquer coisa que esteja lá no futuro e que a gente não sabe. O americano vai marcar o almoço com você para daqui a 2 meses e não vai nem confirmar. Depois você me confirma se é isso. Não vai nem confirmar, está marcado daqui a 2 meses. O brasileiro vai marcar de hoje para amanhã e ainda vai dizer, mas amanhã eu te dou uma confirmada, porque nunca se sabe o dia de amanhã. E aí, o que acontece? É uma burocracia, é uma amarração e as coisas não andam. Outra coisa que eu dei uma pesquisadinha também para esse live é que em sistema de educação, o brasileiro ainda está vivendo na época que a gente fala assim, da Industrial Age, na época do mundo industrializado, não do mundo empreendedor, que a gente já mudou de indústria para empreendedorismo, né? Mas, por exemplo, assim, se você chegar assim, para qualquer pai brasileiro da nossa idade, entre, vamos dizer assim, 55 anos e 65 anos, e falar assim, ai, pai, eu não quero ser engenheira nem médica, tudo aquilo que as famílias idolatram, né? Aquela profissão bem certinha. Ah, eu vou ser YouTuber. Do YouTube, influencer. Eu vou ser influencer no YouTube. Ele só está ficando louco. Era que nem falar que você ia ser pintor, né? Ou modelo, ou músico. Ainda tem muito essa maioria da cabeça do brasileiro. A criança vai para a escola, aí ela vai fazer um vestibular para alguma coisa, aí ela vai trabalhar para alguém. Ninguém está falando para o filho que, não, se você não quer estudar depois do high school, depois do 3º grau, que isso, não, o que nós vamos fazer? Que ideia que você tem? E já nos Estados Unidos existe já, não são todos, mas existe essa diferença, né? Daqueles pais, né, que já falaram... Que estimulam as crianças Exato, pois 87% dos formandos nos Estados Unidos não trabalham na profissão que se formaram. Se endividaram para fazer a faculdade, a universidade aqui é muito cara, e aí hoje trabalham em qualquer outra coisa, menos no que se formaram. Então, já tem aquela onda nova que você está vendo, que está muito mais relaxado do que era na época que eu tive os meus filhos. Né? Eu já mudei. Por exemplo, a minha filha Vanessa, ela tem 20 anos. Antes dela se formar no 3º grau, ela não sabia o que ela queria direito para a universidade, mas ela é uma pessoa muito acadêmica, ela queria ir para a universidade. Aí ela chegou para a gente falando que ela queria estudar literatura inglesa e história. A gente, ai, meu Deus, vai morrer de fome, sabe assim? Eu falei, você quer ser professora? Ela falou, não, é o que eu gosto de fazer. Aí a gente falou assim para ela, minha filha, então por que você não faz uma outra coisa que você gosta? Um cursinho profissionalizante que vai te dar um bom dinheiro. Faz uma lista aí do que você gosta. E eu fiz a minha lista, e o Rick fez a lista dele, e ela fez a lista dela. Na lista dela estava unhas, né? Fazer unhas, né? Independente que no Brasil, né, uma manicure não ganha muito bem. Mas aqui nos Estados Unidos, uma manicure de fazer essas unhas que eu nem uso, sabe? Ela não faz as minhas unhas porque não é meu tipo. Sabe aquelas coisas enormes, assim, tudo com desenho, né? Eu nem sei o nome disso direito. Ela faz isso, ela fez 6 meses de um college, pegou lá de unhas, pegou o certificado dela, profissionalizante, fez o teste do governo. Hoje a Vanessa, fazendo a literatura dela, ela está fazendo faculdade dupla, literatura e inglês, e fazendo história
do mundo, né? Ela, mesmo não sabendo o que ela quiser, ela já ganha $3.500 por mês trabalhando part-time, fazendo unhas. Né? Então, essa é a diferença. Quem tem garra nos Estados Unidos e consegue enxergar o que todo mundo enxerga, onde existem as oportunidades, né? Nunca vai morrer de fome nos Estados Unidos. Ninguém morre de fome aqui, ninguém está na rua lá por opção. Quem está na rua lá é quem tem problemas mentais ou porque não quer trabalhar. Porque aqui tudo se empresta e por um juro barato. Eu acho que é uma conjunção, né? É o que você falou. Uma coisa é o acesso fácil ao dinheiro, né? Porque existe também uma relação de confiança, né? Então, eu acho que estimula, você confia no governo, né? E o governo confia nos cidadãos. Então, vamos estimular o credit score para as pessoas comprarem, para as pessoas aumentarem o seu crédito. E tem esse problema que a gente tem. Eu cresci numa família que é oposta à sua família, uma família muito avessa ao risco. Então, você trabalhar numa multinacional e não numa empresa do governo já era um risco. Imagine empreender, é uma coisa fora da casinha completamente. Olha, então, eu acho que essa questão do risco, para nós brasileiros, é uma coisa muito... A nossa aversão ao risco é muito maior do que a aversão americana. Exato, né? Exato. O meu filho, que mora no Brasil, é casado agora, mora no Brasil, ele trabalhou no banco muitos anos, foi selecionado da universidade dele, da faculdade dele, passou em 4º lugar, se formou assim, fez pós-graduação em finanças, e a ideia do pai dele, que não é uma ideia errada, mas você veja, é uma cabeça bem brasileira, porque o pai dele trabalhou a vida inteira para uma empresa governamental, era que ele fosse fazer o teste para virar funcionário público, né? E ele chegou para o pai dele e falou assim, não só quero sair do banco, como não quero fazer teste para ser funcionário público, quero abrir uma franquia de pastel. Né? E que ele está sobrevivendo disso, é fácil? Não é. É no Brasil? É. Tá difícil? Tá. Mas ele, devagarinho, ele está se fazendo, né? E ele está aprendendo a se virar, porque ser empreendedor, você não vai contar com aquele dinheiro todo mês, né? Tem meses que você tem meses que você não tem. E existe aquela personalidade que vai abraçar isso e achar que isso é motivador, mas existe aquela personalidade, como você falou, né? Pelo amor de Deus, nem que eu ganhe pouco, mas eu ganho médico, eu ganho dentista, eu ganho isso, aquilo, vou ficar com isso, né? Então Tem um outro conceito, né, de multiculturalidade do Hofstede, que é a questão da competitividade, né, de culturas mais competitivas e menos competitivas. Então, nós estamos falando aí dos Estados Unidos e China, que você morou também, que são movidas à competitividade. E nos Estados Unidos tem o conceito do loser, né? O cara é mediano, é um loser. Como é que isso impacta no empreendedorismo, né? Porque todo mundo empreende, mas, se não der certo, você é um loser. Mas olha só, tem aquela coisa, né? Eu fiz muitas coisas na vida, muitas coisas relacionadas ao que eu faço. Eu falei isso para minha irmã outro dia, ela fez assim, ai meu Deus, acho que eu ia ter uma úlcera. Nós fizemos uma casa maravilhosa, mas a gente não sabia umas coisinhas, apesar de nós sermos empreendedores, fazermos as nossas pesquisas, termos parceiros locais, o parceiro não sabia, a gente não sabia nem de perguntar. Perdemos aí $470 mil. Agora, o que você vai fazer? Não vai fazer mais nada? Não, dá mais vontade de recuperar na próxima casa, né? Agora, tem gente que não são brasileiros, um casal, ela é israelita, ele é americano, eles tiveram um tombo menor do que o nosso, acabou, não fazem mais nada. Estão pagando as dívidas. É uma coisa também do teu DNA também, né? Eu acho que resiliência é uma coisa do teu DNA também. Ou você aprende, a gente aprende a ser assim, né?
Você não é uma coisa nata, você aprende. Eu acho que você pode aprender, sim. Bia, a gente pode mudar um pouquinho para a China? Claro. Porque a gente está muito curiosa, tive muita vontade de falar da China. Como foi? Eu queria saber, assim, a nossa pergunta era mais no sentido, quais eram as tuas expectativas e dessas expectativas, o que se comprovou realidade e o que foi bola fora total? Olha, nunca, essa é a minha opinião, para quem estiver escutando e tiver com possibilidades de trabalho na China. Pelo amor de Deus, nunca vá morar na China ser empreendedor. É um país comunista, é muito caro, você é visto muito diferente. Eles podem contar o que eles quiserem, porque o chinês, ele nunca vai te falar isso, né? Ele vai te falar, não, que imagine que a China, você tem a mesma, você é estrangeiro, você tem a mesma opção, você tem a mesma, vamos dizer, você é oferecido as mesmas ferramentas, você não é, né? Em 1994, até dinheiro de estrangeiro eles tinham, né? Então, estrangeiro tinha uma moeda de estrangeiro e chinês tinha uma moeda de chinês, né? E essa mentalidade existe. E você não pode... Mas são 30 anos, Bia, são 30 anos. Na minha opinião, como empreendedora lá, e a Cris também vai poder inferir nisso, a nossa experiência tentando ajudar pessoas a empreenderem na China, meu Deus do céu, a gente estava esperando ser presa amanhã. Né? Mas aonde estão os aspectos culturais, né, Bia? Porque depois, quando a gente para pensar, por exemplo, a gente teve o Abnet Training Center, que acabou não dando certo, né? Mas a gente tinha um patrocinador. Qual é o relacionamento? Porque a China é movida a relacionamento. Hoje eu penso, a gente não construiu um relacionamento com... Até esqueci o nome do cara que a gente pedia patrocínio para ele. Porque ele nem falava inglês, lembra? O Alan. A gente fazia apresentação de PowerPoint para ele, para mostrar como é que a Abnet Center ia crescer, mas a gente nunca foi almoçar com ele, a gente nunca foi jantar com ele, a gente não fez nada com ele. Eu fui até na casa dele e tudo, mas o problema, eu acho, isso aqui é entre nós aqui dessa live, tá? Eu acho só nós aqui dessa live. Que o governo chinês, ele tem pessoas, olheiros, em todos os lugares. É assim que a China funciona, tá? E eu acho que o Alan Chen, eu amo ele de coração, somos amigos ainda. É uma teoria da conspiração aqui, Bia, pelo amor de Deus. Ele era o nosso olheiro, Cris. Ele era de olho na gente, entendeu? Mas ele é assim que é assim que é a China. Agora, quando você trabalha, vai com uma multinacional lá, é outra coisa. Você está exportando, você está colaborando com o que a China preza de melhor, que são exportações, né? E você é tratado completamente diferente. Então, o teu red tape é red tape que você nem vê, nem sente, porque você tem seu salário, né? Você tem facilmente o seu green card, ou o seu, como fala, work permit. Vai empreender igual eu e Rick resolvemos abrir uma empresa de design lá. Meu Deus! Né? Eu já passei 19 horas na polícia do distrito de Xangai, escrevendo: eu nunca vou challenge, esqueci essa palavra em português, eu nunca vou... Desafiar. Oi? Desafiar. Eu nunca vou desafiar a República da China. Escrevendo 100 vezes isso, como penalty, por nada, sabe? Então, leis são obscuras, eles mexem os pauzinhos do jeito que eles querem, na hora que eles querem, e você, como estrangeira, tendo uma empresa pequena, empreendedora na China, você está sempre burlando ou cometendo alguma infração que você nem sabe, porque é tudo criado ontem, né? Não, mas espera aí, eu abri em 2006, agora nós estamos em 2011. Não tem problema. A lei vale. Mas, Bia, olha, sejamos justas aqui. A gente está falando da China, mas muita coisa do que você está falando, eu estou vendo aqui coisas que acontecem aqui. Mas peraí, mas que imposto é esse? Esse imposto está valendo esse ano. Ano passado não tinha esse imposto.
A gente está acostumado com essas coisas também, né? Então, eu vou trazer um aspecto estrangeiras. Para a gente não perder o foco da live, hein? Eu sou a rainha do foco aqui. Culturalidade. By the way, Renata está dizendo que a Bia tem que... Renata, mulher do Giba, que você tem que escrever um livro com essas suas histórias. O aspecto multicultural aqui está dentro de uma das dimensões culturais de Felipe Rossinski, que é universalismo e particularismo. O universalismo é uma regra, existe, vale para todos, brancos, pretos, altos, magros, Estados Unidos. Particularismo, Brasil, China, a regra não vale para todo mundo. O preço do camarão para você é mais caro do que o preço do camarão para o chinês, e tem que ser na cabeça deles. E do brasileiro também. Se você tiver um relacionamento, então, para você, talvez esse imposto não valha tanto. Então, são as obscuridades e as áreas cinzas que existem devido a isso. Eu tenho uma sensação, e a gente voltando para os Estados Unidos, que nos Estados Unidos, pelo menos o que a gente vê da cultura e nos filmes, é assim, amigo. Tem que entrar na fila e pode ser o rei pode ser o Trump, vai entrar na fila. Exato. É verdade. É verdade. É claro que corrupção existe em qualquer lugar, né? Mas é muito menos... É muito mais discreto, né, se estiver acontecendo. É muito sutil. É claro que, se, por exemplo, assim, se eu tiver um câncer, a minha vizinha aqui, ela é médica da Universidade de Utah, e eu precisar consultar com um cara lá, mas o cara está 6 meses, você não consegue uma consulta? Pela essa minha proximidade a ela vai pedir para ele, né, dar um jeitinho de me encaixar, sabe? Isso acontece. Mas nessa grande máquina daqui, não. Todo mundo pode emprestar dinheiro, todo mundo pode fazer isso, todo mundo tem que fazer aquilo, né? E Deus me livre, se você for o Trump e você superavaliou né, os seus bens, né? E você cometeu, vamos dizer, uma felony, isso que ele fez, né? Não interessa, ele é o Papa, ele foi presidente, vai ser presidente, ele vai ter que responder por isso, ele pode até ser preso. Né? Então, a gente teve tanto lavas-jatos e que mais que a gente teve no Brasil? Mensalão, lava-jato. Também, vamos também assim, vamos esquiva para lá, esquiva para cá. Você só veja a diferença aí, né? Só estou jogando assim no ar. Então, é outro ponto aqui, Cris. Vou aproveitar e vou falar de individualismo e coletivismo, porque o brasileiro e a China são sociedades coletivistas, né? Onde o grupo se ajuda. E os Estados Unidos é individualista, né? Eu primeiro e sou eu. Como é que isso funciona no empreendedorismo, né? Porque, por exemplo, eu sei que você emprega brasileiro, né? Exatamente. Por que você emprega brasileiro? É porque você tem o coletivismo dentro de você. Como é que, dentro do empreendedorismo, como é que isso funciona? Ou até fora também. Olha, na minha área, que é essa área de construção, eu não tenho muita opção, né? A maior parte das pessoas que querem fazer esse serviço, fazem esse serviço porque não estão 100% legais ainda no Brasil, ainda nos Estados Unidos, ou precisam do trabalho, tá? Quando você contrata um americano, vou explicar a diferença, que eu tenho também americanos que eu contrato, né? Eu tenho um excelente americano que trabalha comigo como eletricista, certo? E tenho um excelente brasileiro que trabalha comigo como eletricista. Qual é a diferença? Os dois são eletricistas, o brasileiro é um eletricista que não ele tá morando aqui, tá correto, tudo certinho, mas ele ainda não tem a licença dele de eletricista, então ele trabalha comigo na minha licença de contratar pessoas, que eu tenho General Contractor License, né? Então eu posso contratar um eletricista, ele pode não ter licença ainda, mas eu é que assumo a responsabilidade. É uma prerrogativa sua, é um risco seu. E o meu eletricista americano,
que tem licença, certo? Os dois cobram, particularmente, os dois cobram iguais, o mesmo preço um do outro. Tá? Qual é a diferença? A diferença é que se eu cometer um errozinho assim, que para mim um errozinho assim, mas é complicado, né? Eu falo, a tomada tinha que ser aqui, mas vamos dizer que alguma coisa mudou e a tomada tem que ser lá. O meu eletricista americano, ele vai reclamar, ele vai demorar um monte de tempo para arrumar essa tomada e vai me cobrar um trabalho separado só para fazer isso, né? O brasileiro, né? Ele vai gentilmente, não vai reclamar, vai falar que isso acontece, vai mudar a tomada de lugar, tá? Aí eu trago pizza na obra, eu levo eles para jantar, às vezes eles precisam de alguma tradução minha, ou aconteceu alguma coisa, eles atrasaram o projeto, eles sabem que eles têm multa, mas eu não cobro. Eles nem vão me cobrar aquela tomada. Mas você vê que é uma mão dupla, né? Uma mão. O meu foreman, que é a pessoa que cuida de todas da obra, né? Ele tem uma expressão, ele é de Cabo Verde, ou seja, também português, mentalidade mais colonial como a nossa. Ele fala, uma mão lava a outra mão e as duas mãos lavam o rosto, né? E eu prefiro dar oportunidade, é claro, para as pessoas que são me apresentadas, que eu vejo aqui que tem garra, que por exemplo, assim, o meu pintor, você nem sabe, ele tem uma função no Brasil que é incrível. Eu falei, nossa, como é que você está fazendo isso aqui? Ele falou, não, porque eu tenho mais paixão por fazer pintura do que para fazer esse. Eu esqueci a função dele, mas é uma coisa médica. Laboratorial médico, uma coisa assim meio nuclear, uma coisa assim incrível. Ele é meu pintor aqui, né? Ele tem a empresinha dele, ele ganha como pintor. Ele ganha muito mais do que a função dele no Brasil, entendeu? Ele tem a empresa dele. Mas ele migrou para cá. Para eles ter o cargo que ele tinha no Brasil, aqui ele teria que reestudar, fazer mais umas coisas para equalizar, o que o americano diz, equalizar o diploma dele. Mas ele tem paixão por pintar, virou pintor, montou uma empresa. Ele não precisa do dinheiro médico dele, mas ele perdeu todo aquele status, né? Mas ele é um cara assim, 10. Todo mundo que trabalha comigo são pessoas educadas, dos brasileiros. Já venezuelano, mexicano, é outra coisa. Eles vieram aqui pedindo asilo político e, às vezes, eles são realmente simples, não tem educação. Então, eles foram educados na pintura, ou educados em colocar massa, ou em colocar azulejo, certo? Mas os brasileiros que estão aqui, é a profissão que eles adquiriram. Mas eu acho que esse exemplo que você deu respalda totalmente o que a Cris falou, na questão do grupo, de privilegiar o grupo, das pessoas privilegiarem o relacionamento em detrimento do cara que você contratou, eu vou fazer isso e se mudar eu vou te cobrar. A diferença é que, para o americano, eu posso nem ter muito contrato corretinho com eles. Vai começar na segunda, vai acabar na sexta. A maior parte honra. O brasileiro tem que ter contrato firme, multa, porque vai começar, era para começar na segunda, mas ele começou na quarta, era para terminar na sexta, ele vai terminar talvez mês que vem numa terça. Esse é o nosso problema. Bom, você falou de uma outra questão aí, a gente adoraria aprofundar tudo isso, mas você falou de uma outra questão aí que também está dentro das frameworks de cultura, que é a questão da hierarquia, né? O Brasil é um país hierárquico, é um país com status, é um país muito legal porque a gente se relaciona com o porteiro, né? A gente vai se falar, né? Mas existe uma hierarquia muito clara. E nos Estados Unidos, o cara que trabalha no laboratório, ele vira pintor. E tudo bem. E aí a gente não tem essa coisa do... Sabe com quem você está falando? Bate com a sua experiência? A minha manicure brasileira aqui tinha salões no Brasil. Hoje ela tem o salãozinho único dela, ela é a única manicure,
né? Aí eu fui na casa dela ontem fazer as unhas. Eu falei, nossa, Wanda, o que está acontecendo? Ah, eu estou pintando o meu salão. Mas no Brasil, eu pagava alguém para fazer isso. Aqui eu pinto. Daí eu até perguntei para ela, né? Falei, mas por quê? Porque você está ganhando dinheiro, você tem como pagar uma pintura. Não, Bia, porque aqui é uma coisa assim meio de prazer, meio de orgulho, né? Eu falei, então você tem orgulho? Ela falou, Bia, eu tenho orgulho de pintar o meu salão porque eu vi que eu sou capaz. Eu sou capaz de pintar o meu salão. Eu não preciso pagar para ninguém pintar o meu salão porque eu sou capaz. Agora, o meu marido tem que fazer aí o encanamento, porque isso aí eu já tentei aprender e eu não consigo. Sabe assim? Então, acho que aqui, o que acontece nos Estados Unidos quando a gente vem para cá? A gente assimila o ambiente que a gente vive, tá? E o ambiente que a gente vive é que todo mundo lava carro, todo mundo pega o cocô do cachorro da grama, todo mundo faz a cama. Tem gente que não quer fazer, não faz, mas não vai contratar ninguém se você pode fazer, né? Mas eu acho que com isso... Então, mas por quê? Porque também você valoriza os serviços, quer dizer, aqui a gente subestima, a gente paga mal, né? Existe essa questão, a hierarquia é tão... As diferenças são tão grandes, né? As diferenças econômicas são tão grandes que as pessoas se propõem a fazer trabalhos que, num outro contexto, esse trabalho não seria viável, ficaria muito caro. Então, eu acho que nos Estados Unidos a gente paga pelo trabalho, pela hora de trabalho. Então, é o que você falou, eu vou pagar uma unha, ela vai custar o tempo da manicure, eu não estou subutilizando. Eu vou pagar um pintor para pintar minha casa, eu vou pagar bem, de repente vale mais a pena eu mesma pintar, porque isso é muito mais barato. Uhum. E aqui, a relação aqui no Brasil é totalmente invertida nesse sentido. Porque a empregada doméstica no Brasil tem uma empregada doméstica. Não é verdade? Então, essa hierarquia, eu acho que é bem ditado pela posição econômica e social daquele país. Eu diria que era mais o exemplo da Vanessa, que é a sua filha, vocês são de classe média alta, por exemplo, e ela está fazendo unha no salão. Agora, você imagina a filha de uma família de classe média alta no Brasil, que faz faculdade e faz unha no salão part-time. Não existe, não vai existir. Deixa eu fazer uma correção, porque eu quero que vocês vejam, né? Que isso é uma opção, entendeu? É um jeito de viver do país. O Rick, ele é em nível de salário e posição, o meu marido, 3% da população mundial ganha o que ele ganha. Eu tenho uma pessoa que me ajuda na minha casa, né? É porque eu estou muito ocupada. Mas ela vem uma vez cada 2 semanas. Eu saio para jantar com ela. O meu pintor, a gente se diverte, a gente vai jantar fora, né? Então, não existe aquela coisa de hierarquia que você está falando no Brasil. Exatamente. Você nunca iria jantar com seu pintor, né? Mas aqui, todo mundo tem acesso à educação, tá? Ainda mais os brasileiros que estão vindo para cá, muito educados e fazendo coisas abaixo do nível educacional deles. Mas isso não quer dizer que a gente desmerece essas pessoas, porque um pintor é super valorizado aqui. Sim, eu já falei isso. É a remuneração. A diferença é a remuneração do serviço, é a valorização do serviço prestado. Exato. Hoje, para pintar uma casa de 200 metros quadrados, custa o quê? Por dentro, $20 mil. É bastante dinheiro, né? E as pessoas pagam, eu pago. A não ser que eu quero pintar eu mesma. Mas Bia, eu acho que, por exemplo, a gente está com 49 minutos de live. Eu estou preocupada que você tem uma vivência tão rica, você trabalhou em tantos lugares e a gente aqui só está explorando os americanos. Você está sendo tendenciosa, hein, Bia? Desculpe. Então, mas olha, os chineses,
como eu te falei, a minha experiência foi muito negativa como empreendedora lá. Né? Mas como representante, fala um pouquinho da tua experiência nos outros países que você trabalhou como representante. Na Índia, por Indonésia, Índia, olha, Malásia, Indonésia, Índia, quando você está representando uma empresa como a Ashley, que é a maior empresa de móveis particulares do mundo, ela é maior que a IKEA. Acho que é 7,4, vocês podem Google, sei lá quantos bilhões, né? Ela está hoje no mundo inteiro, ela é americana, mas ela está no mundo inteiro. As pessoas te põem um tapete vermelho, porque elas querem vender para você, né? Você não tem problema de nada, nossa, de nada. Aí você lá vai competir localmente, né, com outro chinesinho, né, prestando serviço, apesar de ser diferente. E na época que eu abri minha empresa em Xangai, em 2006, não tinha nem a IKEA em Xangai. Né? Então, era a única pessoa provendo serviços para os repatriados chineses e os estrangeiros na minha área. Nossa, mas eu só tive dor de cabeça. Desde a minha licença ter custado $200 mil. Como é que uma licença para você operar custa $200 mil? E em que país que custa $200 mil em 2006? Só na China. Ô, Bia, mas na Coreia do Norte. Em termos culturais, o que é, mesmo você dentro de uma empresa e estenderem um tapete vermelho para você, como é você ter que se relacionar, você ter que negociar, você ter que dar uma ordem para um malasiano, para uma pessoa da Indonésia, para uma pessoa da Índia. Eu imagino que Malásia e Indonésia talvez tenha algo similar, se bem que não, que Singapura tem um outro status. Mas a Índia não me parece que seja igual a tudo isso. Como é que você... Olha, você tem que saber das pequenas nuances de cada cultura. Isso é muito importante. Então, essa empresa que vocês têm de educar os empreendedores ou as empresas nessa área dessas nuances é muito importante. Por exemplo, você tendo uma empresa na China, você sabe disso, né, Cris? Todo chinês dorme depois do almoço por 1 hora. Se você chegar na hora do almoço numa empresa chinesa, vai estar todo mundo assim, ó. Achou que teve um gás, matou todo mundo. Tá todo mundo travesseiro e cobertor. Você sabe que não morreu porque o travesseiro está na mesa. Exato. Tem uns que põem uma bola na cabeça assim para segurar e ficam assim, ó. Aí você fala, nossa, o que aconteceu com esse povo? Né? Você não pode tirar isso. Mesmo que a sua empresa seja uma empresa estrangeira, você tem que respeitar isso. Né? Não dá para fazer reunião com nenhum asiático na hora do almoço, a não ser que você vai levá-los a almoçar. Né? Porque eles morrem de fome e se eles não comerem a meio-dia 1, eles vão morrer. Né? Então, tem essas nuances que você tem que aprender e eu tive que aprender. Na Índia, você tem que aprender aquilo lá, né? Eu não sei fazer direito. É sim ou é não? Você fica assim... né? Eles falam, você já viu? É verdade. Você não sabe que é sim é não. E quer dizer sim é não. É como o português. O português não fala pois não. Tudo que você fala, ele não fala pois não, pois não. Mas é sim ou é não? Tá bom, é pois não sim ou pois não não. Então, esse é bom para o Poucabanes, hein, Cris? Pois não, sim, pois sim. Então, é uma coisa, toda cultura tem essas nuances e você tem que respeitar. Eu não sei, acho que a Cris que me falou isso uma vez, Cris, ou nós escutamos, que o Starbucks na China só deu certo quando eles convidaram os pais como fala, das pessoas que eles empregaram. E baristas, né? Baristas que eles chamam, né? Dos baristas, para explicar o que era um barista, como é que funciona, como é que ganha, o que eles vão fazer. Porque não estava dando certo. Né? Eles tiveram que respeitar aquela cultura. E, por exemplo, na Malásia, nós tivemos um escritório lá. A gente nunca almoçava, marcava nenhum almoço com os funcionários. Por quê? Um era vegetariano, porque era da étnico, era, como fala? Etnia. Etnia era da etnia hindu,
então não comia carne, ou não comia nada animal, era vegetariano. Aí os bumes malasianos comiam porco, né? Ou não comiam porco, não comiam isso, não comiam aquilo. Ó, não, faz qualquer coisa, mas não convida esse povo para almoçar, porque a gente não acerta nunca, sabe? Eles são educados, eles não falam as coisas, então você erra demais. Eles né? não falam, Bia. Não falam. E daí metade tem a burca, né? Metade não tem. É difícil. Por exemplo, assim, eu nunca poderia trocar dinheiro na Indonésia sem o meu marido estar presente. Eles não trocam dinheiro naquela época, não sei agora, né? Então a gente teve que aprender umas certas coisas. E o meu motorista na Malásia muçulmano, ele é uma gracinha, eu esqueci o nome dele agora, faz muitos anos isso. Ele sempre achando que eu trabalhava demais, então ele tinha que arranjar uma outra mulher para o meu marido, porque o meu marido estava muito sozinho. Então, essa era a nossa conversa, eu explicando para ele por que não podia arranjar uma outra mulher para o meu marido, e ele me explicando por que ele tinha que arranjar. Então, ainda bem que a gente foi embora da Malásia. Ô, Bia, então, olha só, a gente já está quase no final da live, mas aí, como faz, né? Qual é o segredo de poder navegar por tantas culturas diferentes, com tantas nuances diferentes, e sobreviver e criar bons relacionamentos, que foi o que você fez mundo afora? Eu acho que são 3 coisas. Perspectiva, você tem que ter a perspectiva deles. Você não pode querer entrar com uma firma francesa ou uma firma brasileira na França ou uma firma francesa no Brasil. Tem que ter a perspectiva do país. Então, você tem que se educar culturalmente, número 1. Número 2, você tem que ter um negócio chamado tolerância, mas com um grande T. Porque tem umas coisas que você quer sair batendo, né? Mas você não pode, porque você tem que entender que aquilo é coisa cultural. E você tem que respeitar, não tem como mudar, tem como melhorar, porque você tem como explicar a sua perspectiva e expectativa para quem trabalha para você, né? Mas culturalmente você vai ficar batendo a cabeça se você ficar insistindo aquilo. Então, é educação, né? É a tolerância, e você tem que ter uma personalidade maleável. Você tem que ser adaptável. Porque se você tiver mente fixa ou mente rígida, não vá em lugar nenhum. Fique no Brasil, cresça nessa casa e morra nessa casa, nessa rua, nessa cidade. Porque ninguém vai ser igual. Eu conheço você e o Rick. O Rick é americano, você é brasileiro. Você diria que você é muito mais maleável do que o Rick? Eu acho que nós somos bem parecidos, né? Em muita coisa. Eu acho que ali a gente tem coisas assim bem particulares que eu sou muito parecida com ele, né? Acho que a gente não, nós temos aquela vontade de não ficar velho, né? Deus me livre, você fala em se aposentar, a gente tem até coceira, assim, né? Porque a gente faz o que gosta, a gente está numa fase muito feliz, que a gente achou uma coisa que nós dois gostamos de fazer juntos. Antes eu fazia uma coisa, ele fazia outra coisa, né? E agora, com a nossa empresa, a gente faz essas coisas juntos. E outro dia, ontem mesmo, ele falou, no domingo, ele falou assim, nossa, a gente trabalha de domingo a domingo. Eu falei, nossa, não está na hora da gente assistir um filme, fazer alguma outra coisa? Não, mas não é gostoso fazer o que a gente faz? Então, é aquele negócio, né? Você tem que saber o seu porquê. Eu acho que daí tudo dá certo e você aprende. Produto viável, tudo dá certo, né, Bia? Tendo você um produto maleável, a cabeça abre, né? Você tem que só achar aquele teu caminho, né? Acho que isso é bem por isso mesmo. Tem que gostar, né? Agora, cada um é um. Poxa, Bia, mas é uma pena, assim, que uma hora passou tão rápido que acho que foi a primeira vez que a gente nem olhou muito o roteiro, né? A coisa foi... Eu estava aqui e falei, nossa, eu não respondi nenhuma dessas perguntas. Mas ainda tem mais uma. Eu posso fazer aqui? Porque, assim, a Bia tem filho brasileiro, que nasceu no Brasil, se criou no Brasil, está no Brasil,
mas ela tem 2 filhos que nasceram na China, são 2 americaninhos, mas que nasceram na China, e você vê, a Vanessa já está aí estudando a história do mundo. E o Rick é americano, você é brasileiro. Como é que é essa dinâmica e o quanto a Vanessa e o Alex, que são os 2 que nasceram na China, estão se adaptando bem à cultura americana? Eles sofreram no começo, porque a grama não era verde do outro lado da cerca, sabe assim? Lá da China, aquela... Ai, os Estados Unidos, né? Aí chega aqui, eles vieram de uma heterogeneia, de uma terceira cultura global, em que eles tinham amigos italianos, poloneses, alemães, né? Americanos, franceses, e chega aqui, é todo mundo de Utah. Né? Então, eles tiveram que se adaptar e tentar buscar pessoas que não eram tão religiosas, porque a gente tem a parte do LDS aqui, né? Que é The Latter-day Saints, os Mormons, né? Aqui, que ainda é uma coisa diferente, mas eles são ótimos, eles são bem viajados, mas eles não se misturam muito. Eles ficam mais dentro da igreja, da cultura deles. Então, tiveram que fazer amigos separados. O Alex, hoje, ele mantém, e a Vanessa também, os amigos que eles fizeram na China, e viajam o mundo afora, né? E continuam esses relacionamentos, mas a universidade está ajudando muito a Vanessa a conhecer pessoas, né? E formar novas amizades. Né? O Alex, como ele está indo, ele está trabalhando, ele está indo para a universidade agora em março, então ele ficou 2 anos sem ter universidade, ele também vai passar por isso, mas no momento ele ainda cultiva como fala assim, esses relacionamentos estrangeiros. Mas eles têm muito chinês neles, né? Adoram comer arroz, né? Comem todas aquelas coisas diferentes, né? Lula prensada, salgada, coração de galinha, coisa que o Rick acha que todo mundo aqui em casa é canibal quando a gente come isso. O brasileiro come coração. A Renata está falando, são as crianças da 3ª, da 4ª e da 5ª cultura. Exato. E eu vejo pelos meus filhos que eles mantêm os relacionamentos que eles fizeram na China, estão mantidos até hoje. Então, eu tenho a impressão de que esse relacionamento criado em cima dessa base de aceitação cultural um do outro, ela é muito sólida e consistente, porque nos meus filhos também, eles têm um link aí com gente do mundo inteiro. Exato. E eu acho, Cris, também, quando você cresce num ambiente que é um ambiente diverso, aquelas pessoas que se relacionaram com você ali no início, eu acho que o vínculo fica muito forte, porque bem ou mal vocês estão meio que na mesma situação, na mesma circunstância. A mesma roubada. Roubada, não ia falar isso, mas Não, e a gente sente saudade daquela cumplicidade, porque ninguém tinha família. Então, a família virou o amigo, né? E a gente continuou assim, né? Eu acho que todo mundo se dispersou. A Cris saiu da China, eu saí da China. A outra Cris, Holmes, que é uma Cris americana, saiu da China, veio para os Estados Unidos, mas a outra foi para... A Nathalie foi lá para Portugal, né? Então, todo mundo, mesmo que tenha voltado para um lugar que tem família, o relacionamento que a gente teve de amizade é um relacionamento mais forte do que com família, né? Porque a gente escolheu ter esse relacionamento. Família você não escolhe, né? Você aceita. Exatamente. É como se fosse a tua família fora, né? E ainda a família que você escolheu ter, né? Isso, verdade. Vamos ter que terminar, né, Cris? Isso. Muito obrigada, Bia. Imagina. Foi um prazer. Eu acho que a gente pode marcar outra, de repente, hein, Cris? Dar um outro enfoque, de repente, porque eu acho que a Bia tem tanto conteúdo que... E como disse a Renata, dá para escrever um livro. Tem muita história engraçada para contar que não foi contada. A gente vai ter que fazer uma outra live. Tinha uma pergunta ótima, Bia, mas eu não vou fazer aqui, senão a Bia vai responder com certeza. Então, mas a gente guarda para a próxima. Isso, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Se for interessante para o público de vocês, a gente pode fazer essa live num dos meus projetos e vocês vão estar lá com os brasileiros empreendedores. E vocês podem fazer pergunta para eles. Boa ideia. Puta, boa ideia. Muito boa ideia.
né, a perspectiva deles, diferente da minha. Né? Do seu eletricista, né? Isso meu eletricista, o meu azulejista, o meu... Nossa, eu tenho um monte de brasileiro que trabalha para mim. Muito bom. E pode ter outras culturas também, como os mexicanos. Sim, claro. Tem mexicano, tem venezuelano. Eles falam também um espanhol devagar que dá para entender. Legal. Obrigada, Bia. Vai ser muito bom. E para a live da semana que vem, é uma live muito interessante, que nós vamos falar com o ex-presidente da Volvo, que é um sueco, e a gente já falou com uma brasileira, Érica Campbell, que é uma brasileira que mora na Suécia. Agora a gente vai falar com um sueco que mora há 20 anos no Brasil, que foi presidente da Volvo e outras empresas de grande porte. Nossa, como que é o nome dele? Anders Norinder. Não perca, porque essa hora aí vai ser top. Em termos de hierarquia, a brasileira adora hierarquia, né? Não, e pronto, vamos fazer um acesso. Isso mesmo. Obrigada, Bia. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Desculpa o atrasinho e desculpa dar um fala-ataque do coração na minha amiga Cris lá. Você não vem! Estou chegando. Não foi assim. Vamos fechar aí, fica aí que a gente vai... Vamos fechar que a gente conversa melhor. Espera um pouquinho, Bia. Espera aí, Bia.